Se algumas pessoas vêm à sua casa e roubam sua cozinha, seu quarto, você diz: está bem, fique aqui. Não, não está bem, não está bom para nós. Somos pessoas livres e espero que não tiremos nenhuma paz de nossas terras. Foi um fim de semana agitado para líderes ao redor do mundo. Após a reunião entre Trump e Putin, líderes europeus trabalham intensamente para se prepararem para possíveis acordos feitos. Na verdade, assim que o presidente Trump terminou sua reunião com Putin, ele ligou para o presidente Zelensky e depois para os líderes dos países da OTAN. E agora todos eles estão visitando a Casa Branca amanhã, na segunda-feira. Já foi confirmado que o primeiro-ministro do Reino Unido, o italiano, a chanceler alemã, os presidentes da Finlândia e França, o secretário-geral da OTAN e o presidente da Comissão Europeia estão visitando, junto com Zelensky. Todos vêm discutir o principal ponto tratado por Trump e Putin. E isso é o controle de Donbass. Putin quer que a Ucrânia ceda toda a região para a Rússia sem que a Rússia realmente tenha que dar muito em troca. E esta é a mensagem que o presidente Zelensky tem para Putin. Rússia ainda não obteve sucesso em Donetsk. Putin não conseguiu tomar isso por 12 anos. E a Constituição da Ucrânia torna impossível desistir de território ou negociar terras. Como a questão territorial é tão importante, ela deve ser discutida apenas pelos líderes da Ucrânia e da Rússia e pelo trilateral Ucrânia, Estados Unidos, Rússia. Até agora, a Rússia não dá nenhum sinal de que o trilateral acontecerá. E se a Rússia recusar, então novas sanções devem seguir. Agora, antes de entrarmos na discussão de como os líderes mundiais estão reagindo a tudo que foi discutido entre o presidente Trump e Putin, vamos revisar exatamente o que foi discutido nesse encontro. De acordo com a Reuters, a Rússia abandonaria pequenos bolsões da Ucrânia ocupada e Kiev cederia faixas de sua terra oriental, que Moscou não conseguiu capturar nos últimos 14 anos. Esses foram os principais pontos da proposta de paz debatida entre Putin e Donald Trump. Na reunião, Putin rejeitou cessar-fogo antes de um acordo abrangente. Segundo o acordo russo, Kiev deixaria totalmente as regiões de Donetsk e Luhansk. Em troca, a Rússia se comprometeria a congelar as linhas de frente em Kherson e Zaporizhia. Além disso, a Rússia também disse que devolveria pequenas parcelas de terra ucraniana que atualmente ocupa no norte de Sumy e nordeste de Kharkiv. Em troca, a Rússia exige que a Ucrânia entregue cerca de 6.600 quilômetros quadrados em Donbass, onde a Ucrânia mantém defesas muito fortes. Como se isso não fosse chocante o suficiente, Putin também quer que os Estados Unidos da América reconheçam a terra ucraniana como russa, que a Rússia atualmente controla. Além disso, Putin também quer que os Estados Unidos da América e a Organização das Nações Unidas levantem todas as sanções contra a Rússia. Em troca de tudo isso, Putin confirmou pela primeira vez que estaria de acordo com uma garantia de segurança para a Ucrânia. Agora, tudo isso é bastante chocante, especialmente considerando que a Rússia acredita estar em posição de fazer exigências enquanto sua economia está à beira do colapso. Mas, novamente, devemos lembrar que esta é apenas a oferta inicial deles. Acredito que eles pensam que não conseguirão exatamente isso, mas algo semelhante após compromissos. Agora vejamos o outro lado, o que a Ucrânia pede e considera sua linha vermelha. Foi o que o presidente Zelensky disse hoje cedo ao se reunir com o comissário da União Europeia e líderes da OTAN virtualmente. Vamos ouvir. Em segundo lugar, precisamos de negociações reais, o que significa que elas podem começar onde a linha de frente está agora. A linha de contato é a melhor linha para conversar, e os europeus apoiam isso. E agradecemos a todos. A Rússia ainda não teve sucesso na região de Donetsk. Putin não conseguiu tomar isso por 12 anos. E a Constituição da Ucrânia torna impossível desistir de território ou negociar terras. Além disso, Zelensky afirma que Rússia e Ucrânia devem primeiro concordar com um cessar-fogo e depois negociar um acordo final. Enquanto Putin quer trabalhar em um acordo final e não concordar com um cessar-fogo de forma alguma, após a reunião com Putin,
Trump prefere focar no acordo final, pois percebe que a Rússia não aceitará cessar fogo, já que isso enfraqueceria sua posição nas negociações. Veja, se ambos os países concordarem com um cessar-fogo, isso apenas dá à Ucrânia mais tempo para construir suas linhas defensivas e reforçar as linhas defensivas que já possuem com mais equipamentos, mais armas e mais soldados. Isso indica que, após o cessar-fogo, a Rússia terá mais dificuldade para manter os territórios conquistados. Mesmo agora, a Rússia está ganhando terreno, mas a um ritmo muito lento. E, além disso, eles estão sofrendo um número muito alto de baixas. Putin não se importa, só quer conquistar o máximo de território possível. E ele sabe que concordar com um cessar-fogo significaria que se tornaria mais difícil para ele alcançar seu objetivo. É por isso que parece que os Estados Unidos da América desistiram de sua esperança de fazer com que ambos os países concordem com um cessar-fogo e depois negociem um acordo. Uma concessão surpreendente que os Estados Unidos da América obtiveram de Putin na sexta-feira foi seu reconhecimento de que a Ucrânia precisa de garantias de segurança. Estados Unidos da América e aliados europeus trabalham em algo semelhante ao artigo 5, em que atacar a Ucrânia seria atacar todos os países do grupo. Não é uma garantia de segurança da OTAN, mas chega perto disso. Vamos ouvir o comissário europeu explicar isso. A Ucrânia deve ser capaz de manter sua soberania e sua integridade territorial. Não pode haver limitações nas forças armadas ucranianas, seja na cooperação com outros países terceiros ou assistência de outros países terceiros, sem limitações para as forças armadas ucranianas. Como eu costumo dizer, a Ucrânia deve se tornar um porco espinho de aço, indigesto para possíveis invasores. Agradecemos a disposição do presidente Trump em contribuir para garantias de segurança semelhantes ao artigo 5 para a Ucrânia. A coalizão dos dispostos, junto à União Europeia, está pronta para agir. Compartilhar. Nesta coletiva, a União Europeia afirmou que só a Ucrânia deve decidir seu destino. E claro, a União Europeia também anunciou uma nova rodada de sanções, o 19º pacote, na verdade. Além disso, eles prometeram que estão felizes em enviar tropas da coalizão dos dispostos que serão garantias de segurança para a Ucrânia, uma vez que um acordo de paz seja alcançado. Aqui está a declaração completa dos membros da coalizão presentes virtualmente na reunião entre o comissário da União Europeia e o presidente Zelensky. Na reunião online de hoje da Coalizão dos Dispostos, membros reafirmaram prontidão para implantar força de garantia após as hostilidades e ajudar a proteger céus, mares e regenerar as forças armadas da Ucrânia. A declaração afirma que os membros da coalizão elogiaram o compromisso do presidente Trump em garantir a segurança da Ucrânia, com a Coalizão dos Dispostos tendo papel vital na força multinacional Ucrânia e outras ações. Após a reunião, suponho que muitos participantes estão pegando aviões para a Casa Branca, pois amanhã cedo todos se encontrarão com o presidente Trump. Quero mostrar a vocês a urgência que a Europa e a Ucrânia têm enfrentado nos últimos dias. Após se reunir com Putin, o presidente Trump ligou para Zelensky e, em seguida, para todos os membros da OTAN. Bem, rapidamente depois disso, todos tiveram uma videochamada no dia seguinte. Hoje, a coalizão de membros dispostos, praticamente todos, se reuniu para decidir o que discutirão amanhã com o presidente Trump. Nos últimos 3 dias, muita coisa foi decidida e todos entendem a importância desse período, especialmente se buscamos paz rapidamente. Mudanças geopolíticas estão em curso e o destino da Ucrânia não é o único em jogo. Se a grande Europa se tornará uma força ou agrupamento geopolítico independente, uma micro-região. Os Estados Unidos da América, China, permanecem como líderes globais, porque a Rússia quer restaurar a união das repúblicas socialistas soviéticas e sua liderança nesta região. A Rússia é o principal inimigo da Europa. As ações de Putin são estratégicas e ele mantém seus objetivos. Seu ponto de partida é o imperialismo. Ele se esforça para restaurar o Império Russo e é por isso que ele quer destruir a soberania ucraniana. Ele precisa ser autoritário para isso, então esmaga a democracia.
Seu objetivo é impor o direito da força, minando o direito internacional, mostrando que poder vale mais que leis e criando um mundo onde países grandes dominam pequenos sem punição. Putin persegue seu objetivo com brutalidade, propaganda e chantagem nuclear. Até agora, isso deu à Rússia os resultados desejados. Um dos maiores defeitos que vejo na Europa é a ausência de uma estratégia de informação. Muitos cidadãos europeus não compreendem os princípios de apoiar a Ucrânia, nem a ameaça da Rússia é totalmente explicada. Por outro lado, o Kremlin gasta milhões em campanhas de influência dentro da Europa. Na verdade, os líderes europeus percebem isso. E parece que amanhã isso é algo que eles vão discutir com o presidente Trump. Por quê? Logo após esta reunião, o presidente francês Macron fez esta declaração onde ele disse publicamente que não acredita que Putin realmente queira paz. Ele quer a capitulação da Ucrânia, e isso é algo que discutimos em nosso último vídeo. Agora vamos falar sobre esse ponto novamente em apenas um segundo. Primeiro, vamos ouvir a declaração do presidente Macron. Estou ciente. Estou ciente da mesma coisa que todos os meus parceiros europeus e o presidente ucraniano. E vemos como essa tarefa é difícil. E hoje é hora de ser lúcido sobre isso. Você acha que o presidente Putin quer paz? A resposta é não. Se você quer uma convicção íntima, não. Você acha que Trump quer paz? Sim, eu não acredito que ele queira. Ele apenas deseja a capitulação da Ucrânia. É o que ele propõe. Vamos ver. Amanhã haverá uma discussão e isso permitirá ao presidente Trump, com base em seus próprios desejos, uma reunião prolongada onde ucranianos e europeus podem se encontrar. É bom, vamos esperar por esse momento, mas eu acho que se você realmente quer paz, as armas devem cessar. Veja, como conversamos esta manhã, toda essa demanda de Donbass que Putin tem é apenas uma maneira de jogar a culpa de volta para a Ucrânia. Putin sabe que a Ucrânia não cederá território que a Rússia sequer controla. Como conversamos nos últimos vídeos, em Donbass, a Ucrânia tem esse chamado cinturão de fortaleza. São 5 ou 6 cidades fortemente fortificadas, que a Rússia não conseguiu romper desde o início da invasão. E agora a Rússia quer que a Ucrânia simplesmente desista de tudo porque seu exército falhou, o que não é algo que a Ucrânia. Putin fará o que sempre faz melhor: espalhar propaganda nos países ocidentais. Ele vai fazer todas as suas contas de bot dizerem que são a Ucrânia e Zelensky que não querem paz. Putin espera que os países ocidentais deixem de fornecer armas à Ucrânia para facilitar a conquista de mais território pelo exército russo. Isso é algo que realmente conversamos com o general Petraeus, que estava no nosso podcast há apenas 3 dias. Isso é o que ele tinha a dizer sobre Donbass e por que é tão estrategicamente militar, por que é tão importante. Vamos ouvir. Se você pudesse mudar a dinâmica no campo de batalha, e é um grande se, mas em outras palavras, se pudéssemos fornecer muito mais para a Ucrânia, não apenas os Estados Unidos da América, mas os países europeus e outros apoiadores ocidentais, lembre-se que vários de nossos outros parceiros ao redor do mundo também não querem ver Putin recompensado por essa invasão flagrante, não provocada e brutal de um vizinho que ele acredita não ter o direito de existir. Isso não pode ser permitido novamente para continuar. E então a assistência fornecida para permitir que a Ucrânia pare completamente os russos seria muito, muito importante e uma verdadeira mudança na dinâmica em uma guerra onde novamente a Rússia sofreu baixas tão extraordinárias pelos ganhos incrementais que eles conseguiram. Lembre-se que Putin tem 3 principais objetivos. O principal é trocar o presidente Zelensky por alguém pró-Rússia. O segundo é desmilitarizar a Ucrânia após qualquer tipo de cessar-fogo. E o terceiro é que ele também quer mais terras do que suas forças conseguiram conquistar, particularmente na área chamada Donbass, a parte sudeste do país, as províncias de Donetsk e Luhansk, mas especialmente no que é chamado de Cinturão Fortaleza de Donetsk, que os russos ainda nem sequer se aproximaram. Mas são 4 ou 5 grandes cidades, áreas metropolitanas, que são muito, muito fortemente defendidas, com fortificações defensivas substanciais nas áreas urbanas e também ao redor delas.
E eles não podem desistir disso. Se eles desistirem disso, então o caminho estará realmente aberto em muitos aspectos para os russos irem para Kharkiv, a segunda maior cidade dentro da Ucrânia, em vez de cruzar a fronteira da Rússia. Isso é algo que a Ucrânia já fez antes, seguindo o Conselho dos Estados Unidos da América, acredito. A Ucrânia desistiu da Crimeia e de Donetsk e Luhansk, a pequena parte que a Rússia assumiu. E o mundo esperava que Putin parasse por aí. Mas a história nos ensinou muitas vezes que, quando se trata de ditadores, a apaziguamento não funciona. A lição da Crimeia mostra por que a Ucrânia não pode ceder o Donbass. Em 2014, um general ucraniano disse que Estados Unidos da América e OTAN aconselharam a Ucrânia a não lutar pela Crimeia. Apenas dê a Putin o que ele quer, eles disseram, e evite uma guerra mais ampla e devastadora. Então os ucranianos desistiram, confiando que as ambições de Putin seriam saciadas. Isso só aumentou o apetite deles. Todos sabemos como terminou. Em 2022, o Kremlin usou a Crimeia como ponto de partida para um massivo ataque ao sul da Ucrânia. Em poucos dias, o Kremlin havia engolido Kherson, a maior parte da região de Zaporísia, e cercado Mariupol. Foi de longe o maior sucesso russo de toda a guerra. Se a Ucrânia abrir mão do resto de Donetsk, especialmente o cinturão de fortalezas, os russos teriam mais chances de invadir com sucesso. Essas cidades extremamente defensáveis, quase inexpugnáveis, protegem as abordagens para Kharkiv e Dnipro. Os russos provaram ser totalmente incapazes de capturar cidades, exceto a um custo insustentável e enorme. Por isso ainda não avançaram para Prokrovsk ou aquela cidade. Após um ano acampados nos portões da cidade, Kramatorsk e Sloviansk seriam obstáculos ainda mais formidáveis. Trump acha que Putin ficará satisfeito com um empate nas linhas de frente atuais. Os ucranianos sabem disso, e Zelensky entende que abandonar as linhas defensivas mais fortes seria suicídio quando a Rússia tentar invadir novamente. Então, espero que depois de todo esse contexto, vocês saibam o que vai acontecer amanhã. Especialmente em relação à questão de Donbass. Os Estados Unidos da América podem pressionar a Ucrânia a ceder território, mas não acredito que a Ucrânia fará isso. Agora, por último, eu quero rapidamente mostrar a vocês como a mídia russa, a televisão do Kremlin e os jornais do Kremlin estão cobrindo como foi a cúpula entre Trump e Putin. Vamos ouvir. Julgando pelo que os jornais russos têm dito em seus sites, Moscou percebe a cúpula no Alasca como uma vitória para o Kremlin, acreditando que o presidente Trump se aproximou da posição do Kremlin sobre a guerra na Ucrânia. Moskovski vem para os direitos de Modits. Pouco depois de se separar de Vladimir Putin, Donald Trump disse: "Foi determinado por todos que a melhor maneira de terminar a terrível guerra entre Rússia e Ucrânia é ir diretamente para um acordo de paz, que acabaria com a guerra e não um mero acordo de cessar-fogo, que muitas vezes não se sustenta." Trump chegou a essa conclusão após sua conversa com o presidente russo. E isso é uma vitória tática óbvia para a diplomacia russa. De acordo com alguns relatórios, a Rússia está exigindo que a Ucrânia se retire de partes do Donbass, que ainda estão sob controle ucraniano. E se não houver um acordo de paz, a liderança russa, suspeito, não ficará muito chateada. Putin tem apostado e continua apostando no exército russo em sua capacidade de forçar o exército ucraniano a um canto e, ao fazer isso, forçar Kiev a adotar uma posição de negociação um pouco diferente.